Olá, paz do Senhor. Então, meu nome é Joser, faço parte da rede de casais da igreja e frequento o PG Vida Nova. Hoje vamos ler Ezequiel do 3 ao 7. Começando pelo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e entre as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel. E disse-lhe as minhas palavras: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado a dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mas mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres como o seu rosto, porque casa rebeldes são. Disse-me mais: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te dei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou meu espírito, e ouviu por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Eu ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardar do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro e Tel-Abide, que moravam junto ao rio Quebar. Eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da tua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu te livraste a tua alma. Semelhantemente,
quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticará não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levante-te e saia ao vale, ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o seu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Ora, capítulo 4. Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo e pô-lo diante de ti, e gravar nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira. E põe contra ela arraias, e põe-lhes arietes em redor. E tu toma uma assadeira de ferro, e ponha por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitarás sobre ele, e levarás as suas maldades. Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornarás e deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu, toma trigo e cevada, e favas e lentilhas, e trigo, miúdo e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitarás sobre o teu lado, 390 dias. Comerás isso. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água
por medida, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozeras com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entre na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele preparás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra terça para feri-las com uma espada ao redor dela, e a outra terça para espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas de tua veste. Ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é a Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nós, meus estatutos, não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos, espalharei todos os remanescentes a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas
as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. 1/3 parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. E a outra 1/3 parte cairá, e a espada em redor de ti, e a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me conselharei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar terríveis flechas da fome contra eles, para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome, e mais bestas que desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti. E trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros e aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos e de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fores espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados e cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé. E disse: por todas
as abominações das maldades da casa de Israel? Por que cairão a espada, e de fome, e de peste? O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. E cumprindo o meu furor contra eles, então sabereis que eu sou o Senhor. Quando estiveram os seus trapassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam um suave perfume e todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que sou eu, o Senhor. Vamos orar para agradecer a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento de comunhão, de poder ouvir e falar um pouco sobre Tua palavra. Que o Seu Espírito Santo esteja sobre nós, resplandeça a Sua graça e nos edifique e nos capacite para a Sua vida eterna.